Oi, gente, boa tarde. Então, novamente estamos aqui, o terceiro vídeo. Primeiro eu queria agradecer as pessoas que foram lá no YouTube, se inscreveram, as visualizações que já estão grandes e tudo, né, devagarinho a gente chega lá. Então, não esquece de ir lá, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos os vídeos que eu fizer, vocês receberem as notificações, tá? Então, esse prato aqui foi o que eu fiz ontem, né? O primeiro vídeo eu comecei a montagem, dividi e fiz o primeiro quadrante. Aí, no segundo vídeo, eu já montei a segunda parte e risquei, terminando o nosso trabalho, né? Esse trabalho inicial, que é o risco pra gente poder canetar. Foi. Então, aí agora eu vou canetar esse prato, tá? O que eu pensei nesse prato? Eu caneto ele estilo Imari, que seria aquele vermelho brilhante, né? Que na nossa loja é vermelho brilhante, cada loja bota um nome, tá? O mercado, cada fabricante, né, bota um nome. Então, vermelho 22, vermelho 20, o nosso é vermelho brilhante, poderia fazer vermelho brilhante com azul no conjo ou com azul 5. O estilo Imari, ele aceita essas tinturas, né? Ou poderia fazer, como eu vou fazer, com o sépia escuro, que o sépia escuro é uma cor que é neutra, tá? Poderia fazer ele todo canetado de azul, poderia todo canetado de vermelho, por exemplo, poderia trabalhar com ele canetado em preto, mas eu acho que o preto fica muito gritante, tá? Quando a gente caneta em preto, eu acho que fica muito gritante. Então eu prefiro canetar esse trabalho em sépia escuro, tá? Vamos lá canetar, vou lá fazer a tinta primeiro. Vou usar primeiro o óleo de copaíba, tá? Vamos misturar. Eu tô usando aqui um azulejo, tá? Eu esqueci o azulejo lá na loja, peguei um que eu tinha aqui em casa, bonitinho, né? Mas eu gosto de trabalhar mais no vidro, tá? Lá no ateliê eu tenho um vidro, geralmente 20 por 20, porque o azulejo ele é poroso, então às vezes ele agarra a tinta, tá vendo? Quando a gente recolhe aqui, o azulejo ele fica um pouquinho da tinta. Então, o meu pai, né, como muitos já sabem, o professor Vitorino, ele canetava com terebentina e grace, que é a essência, o grace ele é a essência da terebentina. Quando a terebentina vai evaporando, fica meladinho, então assim, é o grace. Mas como hoje em dia a gente vai evoluindo e não que não seja, a tinta fica muito boa, mas nem todo mundo sabe trabalhar com grace, é um pouco mais difícil, a gente trabalha com copaíba. Muitas pessoas usam óleo de canetar, usam óleos prontos, né? Nós também temos um óleo de canetar na loja que é chamado óleo pronto, que é específico para você quando quer canetar e não queimar duas vezes. Você quer canetar e pintar no mesmo forno. Então, eu aqui fiz a tinta só com copaíba, mas eu não gosto de trabalhar só com copaíba, tá? Porque com continuidade do trabalho, o copaíba ele vai melando. E então eu boto um pouquinho de terebentina, tá vendo? Eu boto a beirinha da espátula, bato aqui por causa do excesso, e eu deixo a tinta um pouquinho mais fina. A terebentina, ela deixa a tinta um pouquinho mais fina e seca um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá. Aí essa aqui é o bico de pena, então, tanto pode ser esse bico de pena, tá? Que isso aqui, ele sai. Assim, nem se vai sair agora, porque, tá vendo? É um biquinho de pena. E pode ser também
esse aqui, que é aquela peninha pequenininha, que também é bem legal de fazer o trabalho, mas eu gosto de trabalhar assim com essa. Então, agora, tá vendo a pena? Um segredinho, molha de costas e risca de frente. Então, aqui, ó. E eu botei em cima do copaíba, tá vendo aqui? Eu tava aqui, deixa eu limpar. Molha de costas e risca de frente. O que que acontece? A grossura do seu risco vai depender da pressão que você vai botar na sua pena. Se você pressionar bastante, o seu risco vai ficar grosso. Se você pressionar pouco, o seu risco vai ficar fino. Muitas pessoas acham que a pena é uma caneta. Então, a pena não é uma caneta. Se você for riscar com a velocidade de uma caneta, a tinta não vai descer e você vai ter muita dificuldade em canetar. Então, quando você apoiar o bico da pena, você tem que dar tempo para aquela tinta descer pelo bico e ir até a porcelana. Porque se você riscar rápido, como a gente risca quando está escrevendo, não dá tempo da tinta descer e aí você vai ficar chateado, achando que não sabe canetar, mas não é isso. Realmente é aquela ansiedade das pessoas canetarem, então elas acham que o bico de pena é uma caneta esferográfica, aquela Bic, mas não é. Tem que riscar devagar. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com... molhei de costas. Ó, tô apertando bastante, ó, bem grosso. Aqui, ó, eu vou tirar a pressão da minha caneta, olha aqui, ó. Fininho, tá vendo? E devagar. Agora, se eu fizer, tá vendo? Rápido, ela não sai. Agora, se eu fizer devagar, ela vai sair. Não tem como não sair. Ela só vai deixar de sair quando não tiver mais tinta. Aí você vem aqui, ó, no paninho que você tem de lado. Pra limpar, é só isso. Devagarinho, tá bom? Então agora vamos molhar de costas. Também é muito importante você ter sempre o apoio do bico de pena, os dois. Porque a pena, ela tem duas pontas, né? Então se você apoiar uma só, se a pena tiver apoiada assim, você não consegue riscar. E nem assim. Então você tem que nem apoiar assim, não vai dar, nem de lado. A caneta tem que ficar deitada a ponto da tinta e descendo pro bico e sair na peça, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei esse plástico filme, por quê? Porque como é um desenho para estar todo desenhado, se eu for pegar e começar a botar a mão sobre ele, eu vou estragar o desenho e aí meu trabalho vai pro brejo, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu pego o plástico filme, eu boto em cima da peça. Venho aqui. E como eu vou começar, eu apoio, eu começo a tirar assim. Tá vendo? Porque quando eu apoiar, eu vou apoiar em cima do plástico. Algumas vezes eu vou poder fazer aqui, apoiar aqui na peça. Eu lá no estúdio eu tenho um braço, tá? Que me ajuda nesse apoio. Depois nós vamos gravar alguns vídeos lá e vocês vão ver. Mas isso aqui ajuda com que não estrague o meu desenho. Então, eu vou começar bem devagar. Pegar ali
a tinta quando vocês acharem que precisa pegar, tá? A gente pode deixar até o ponto de não sair mais. Mas vou trazer pra cá pra não ficar muito longe. Só por causa da gravação. Eu tô fazendo proposital o risco um pouquinho mais grosso, tá? Mas você pode fazer da forma que você gostar mais. Tá vendo? Aí assim, eu vou fazendo pra lá. E depois que ele estiver bem seco, você pode pegar e para transportar, por exemplo, se você não tiver forno, se você estiver trabalhando em casa, você pode transportar ele com esse plástico filme também. Ou então, ele bem sequinho, você pode enrolar numa toalha de banho, um paninho de prato, tá? Não é difícil para transportar, não. O fato de ter levado a terebentina, ele tanto afina a tinta, quanto agarra mais o canetado, tá? E quando a tinta for passando tempo, né? O bom do canetado é quando a tinta tá no ponto. Se ela estiver fora do ponto, só Jesus Cristo para proteger a gente, porque a gente fica irritada, não dá certo. Aí o aluno fica, eu acho que eu não dou para isso, não vai dar certo. Calma que vai dar certo, porque assim, o canetado é um trabalho que todo mundo gosta de fazer. Mas, para isso, a tinta precisa estar num bom ponto, né? Se ela começar a desandar, se começar a botar muito óleo, e aí ela começar a ficar emplastrada, é horrível, horrível. Mas ela num ponto legal, o canetado vai embora. Tá vendo? A gente já canetou essa partezinha aqui. E aí, se ela começar a sair do ponto, você vai lá, se ela começar a ficar um pouquinho grossa, você vai lá, faz a mesma coisa. Bota um pouquinho de terebentina na ponta da espátula e afina a tinta. Mas não pode botar muita, porque senão você clareia a tinta e aí ela fica ruim de canetar, tá? Tudo tem que ser dosado. E aí, na hora de experimentar, né, tudo é erro e acerto, o ponto que você gosta mais de canetar. Tem meu WhatsApp aí, se alguém precisar de alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Nós temos o Facebook da loja, Estúdio Vitorino, tem o Instagram também, nossas redes sociais. Não sei se vocês estão vendo, se esse plástico está atrapalhando um pouquinho. Foi. Quando acontecer, assim, de você canetar alguma coisa que você não queira, tem um negocinho aqui que tá me atrapalhando, tá vendo? Quando acontecer de você errar alguma coisa, ou, o risco não ficou como eu gostaria, tem essa peça, isso aqui que é chamado borrachão, tá? Que, por exemplo, caiu um ciscozinho aqui, aí vai ficar um defeitinho ali. Aí, esse borrachão, você utiliza para
tirar pequenas falhas que a gente pode vir a cometer, melhorar algum desenho, afinar, mas ele só pode ser utilizado quando a tinta tá bem fresquinha, tá? Porque depois você não consegue, quando a tinta começa a secar. E ele também tem uma outra ponta do lado de cá que as pessoas fazem muito esbate, quando tá o fundo escuro, para assinar, fazer desenhos modernos, tá? Então, como eu falei, quando você perceber que a tinta tá ficando um pouquinho mais grossinha, você vem aqui. Eu nunca vou mudar de lado, calma aí que eu vou mudar. Ó, tá vendo? Bota aqui, bate aqui de lado. E você bota um pouquinho mais de terebentina, tá? Procura juntar pra poder ficar o bolinho assim, tá bom? Vamos lá. Procurar ter um pouco mais de firmeza na mão, né? Porque você tá fazendo retas. Tem gente que nem respira pra fazer isso, né? Minhas alunas falam assim, Tânia, você respira quando você faz frisa? Tânia, você respira quando você faz uma reta? Agora já respiro. Antes não. Foi o que eu falei. Não se preocupa se não ficou tão retinho. É pintado à mão. Se ficar muito retinho, não tem muita graça, né? Essa é a desculpa que a gente dá, tá bom? Aqui eu acho que tem que levar, tá vendo? Aqui eu acho que tem que levar mais um pra encher. Então, aí saiu do ponto um pouquinho, tá vendo? Quero ela um pouquinho mais fina. Você pode também não obedecer muito o risco, entendeu? Você pode... eu acho que fica melhor fazendo assim, tá? Por exemplo, esse espiral. Esse espiral foi marcação, mas não necessariamente eu tenho que seguir por cima dele. O bico da minha pena bateu no prato e tripou. Resolvido, tá vendo? O borrachão, ele conserta pra gente. Depois ainda vou tirar um pouquinho aqui, porque ficou um pouquinho grosso. Vou tirar até pra tentar arrumar aqui com vocês aí olhando, pra vocês verem o que a gente pode fazer. Tem que ver o que dá certo e o que dá errado também, né? Porque a pintura em porcelana, ela é ótima por isso. Enquanto você não queima, você consegue mexer nela. Aqui também, ó. Ficou legal. Podia ter mais um espacinho aqui. Aqui, tá vendo? Depois você só tem que tomar cuidado
eu costumo fazer, né? Eu pego um palitinho com algodão e venho limpando onde está o lápis, né? Depois do trabalho todo terminado, o lápis sai no forno, mas é só para caso algum risco duplo, alguma coisa fique, porque como a tinta é sépia, meio que confunde, né? E pra gente não ter nenhuma surpresa. Então, aqui a gente já tá acabando, né? Tô fazendo aqui e agora eu vou com o auxílio do meu risco. Tá vendo? Aqui acabou. Aqui depois vai entrar um friso, tá? No próximo vídeo eu vou estar lá na loja porque a gente faz o friso com um torno, é chamado de torno. E agora eu vou pegar o desenho e vou dar uma olhada se tem alguma coisa que, por exemplo, tá vendo? Na hora de tirar o risco a gente não fez esses acabamentos aqui, esses tracinhos aqui. Ali. Uhum. Esses são toques finais, tá? Você perceber que a tinta ficou bem na terebentina, mistura mais um pouquinho. E assim a gente faz em todos os medalhões. Não tem algum problema ficar sem, mas é sempre melhor que fique o mais certinho possível. A gente pode dar no final também, alguma coisa, algum canetado que faltou. A gente pode fazer no final, mas vamos tentar. Então, eu acho que foi. Então, agora acabei de canetar, tá? Agora ele vai para o forno, ele vai queimar a temperatura de 780 graus, tá? Eu vou lá no estúdio, vou fazer um acabamento, um frisozinho também aqui para limitar. E aí depois a gente vai gravar para vocês verem o resultado sem a sombra do lápis, tá? Tudo direitinho. Quero agradecer a presença de vocês. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Embaixo na descrição vai estar os nossos telefones, Facebook, Instagram. Acompanhe a gente porque tem muito mais, tá? Agora tem novos projetos. Eu pretendo fazer agora
a Nossa Senhora de Nazaré, porque eu recebi umas imagens e aí eu gostei muito. Por acaso recebi ela também na loja, né, branca, e vi uma foto colorida. Falei, poxa, gostei, já estou um tempo querendo fazer, mas não tinha tempo. Aí agora na quarentena a gente vai ter tempo de fazer e é o nosso novo projeto. Talvez amanhã já comece no vídeo fazendo ela, tá bom? Um beijo grande e muito obrigada para vocês, tá?